Pessoal, vem comigo porque tem audiência importantíssima acontecendo agora no Senado com a presença de jornalistas renomados e dentre eles Alexandre Garcia. Pois é, vamos ver aqui o que o Alexandre vai falar, além também do senador Magno Malta, que vai fazer um discurso brilhante. Gente, vocês não podem perder, já compartilha muito esse vídeo, deixa o like e bora pra tela, porque tá, olha, que discurso espetacular. Eu queria inicialmente desabafar um pouquinho pelas coisas que eu ouvi aqui. Pena que o senador pela Paraíba não está aqui, o senador Amaral, porque levantou uma hipótese, perdoem o termo, maluca, né? Vamos seguir um poder judiciário chinês. Pô, nós já temos, né? Para quê? Importar lá da Ásia, né? Impossível, né? Talvez tenha querido comemorar a data de hoje. Hoje está fazendo 50 anos que o presidente Geisel refez relações com a China que haviam sido interrompidas pelo presidente Dutra em 1949. Talvez ele tenha querido comemorar isso hoje, né? Mas a solução, o senador pelo Rio de Janeiro, Portinho, deu a solução existe desde outubro de 1988. Está escrito lá com todas as letras do artigo 220 da Constituição, ponto final. Constitutio locuta causa finita. Me perdoem, eu sou da geração que aprendeu latim, né? Constituição ouvida, causa finita. Não tem ninguém acima da Constituição nesse país. Ninguém. Não existe ninguém acima da Constituição, porque ela é a lei maior, né? Qualquer coisa acima da Constituição é ilegal, é arbítrio, né? Está fora da Constituição, está por fora, né? Então, está lá na Constituição. Se alguém quiser mais espalhar isso, está lá no inciso 4º do artigo 5º. A gente acaba decorando essas coisas, né? É livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Está vedada a censura lá no artigo 220, sobre qualquer tipo, qualquer plataforma, qualquer expressão. Meu Deus do céu, será que a gente vai ter que, para falar em Hamas, pena que o astronauta não está aqui, a gente vai ter que dizer Hotel Alfa, Mike Alpha, né? Será que vai ter que ser assim? É uma doideira, né? Eu lecionei jornalismo na PUC, no Rio Grande do Sul, no Uniceub aqui em Brasília, né? E eu ensinei as pessoas, olha, jornalista não usa adjetivo, porque usar adjetivo é, de certa forma, julgar. A gente não julga, a gente transmite os fatos. E o problema é que, hoje em dia, no novo jornalismo, a pessoa se sente dona do fato. Pessoal, rapidamente avisando, fiquem até o final, porque Alexandre Garcia vai revelar bastidores, principalmente jornalísticos, no que diz respeito à militância e como o Brasil se tornou o que se tornou hoje. Fiquem até o final, que ali também vai ter senador Magno Malta. Olha, vão dar informações que eu tenho certeza que vocês não viram ainda. Aconteceu há pouco tempo. Não se esquece de deixar o like, vamos juntos, porque tá demais, gente. E sendo ela, repórter, dona do fato, ela quer apresentar o fato como ela gostaria que fosse. Aí põe uma fita dourada ou uma vermelha para enfeitar e vender, né? Aprendeu na faculdade, infelizmente. Vocês já me ouviram dizer isso, foi uma péssima experiência que eu tive na UNB, aqui em Brasília, quando me convidaram para dar uma aula no último semestre de jornalismo, 1992, esse pessoal hoje já é chefe, claro, né? Um aluno me perguntou quais são os pilares do jornalismo. Ele ainda fez. Eu não perdoo essas coisas, porque jornalista tem a língua como ferramenta. O sujeito disse pilares básicos. Ora, esse é um pleonasmo, né? Aí eu disse, olha, veracidade, simplicidade, clareza, né? Objetividade, para não perder o tempo das pessoas, para comunicar logo. Churchill, quando era tenente de cavalaria lá na Índia, em 1898, ensinou a base da comunicação. Das palavras, as mais simples, e entre as mais simples, as menores. Ponto final. Um avião é um avião, não é uma aeronave, né? Então, aí eu terminei dizendo isenção e neutralidade. Quando eu disse isenção e neutralidade, o professor saltou da cadeira. Eu não ensino meus alunos a serem isentos e neutros. O que o senhor ensina, professor? Experimente usar a palavra assim, meritocracia, para o senhor ver. Como? Experimente usar a palavra meritocracia. Ah. Pois é. Isso é a justiça. Meritocracia é justiça, né? Faz jus a isso porque merece, né? Porque apresentou serviço, porque tem condições, né? Bom, mas voltando. Aí eu disse, no final, isenção e neutralidade. Eu não ensino meus alunos, disse o professor, a serem isentos e neutros. Eu levei um susto. O que o senhor ensina, professor? Eu ensino meus alunos a serem militantes. Eu disse, como assim militantes? Militantes ideológicos para combater o status quo opressor.
Eu disse, professor, eu não vim aqui falar sobre política, sociologia ou filosofia, eu vim falar sobre jornalismo. Né? O senhor está ensinando seus alunos, aí eu abri o jogo com os alunos. Olha, vocês vão trabalhar num jornal, numa rádio, numa televisão, e o primeiro opressor é o patrão. Vocês vão combater o seu patrão e vão ser demitidos em 2 meses, a menos que vão trabalhar no jornalzinho do partido, que pode ser do PT ou naquele tempo do PFL. Né? E é isso que aprenderam. Hoje eles estão ensinando os outros. Isso foi em 92, eles já são chefes. E está aí, a gente está vendo o resultado. Bom, então, aí voltando, né? O que a gente tem hoje? Eu tenho 77 anos de microfone, porque eu sou filho de radialista, meu pai me levava para ser ator infantil em radionovela. E de jornalismo formal, 55 anos. Eu comecei na grande escola Jornal do Brasil. Foi onde eu aprendi a fazer jornalismo. Fiquei 10 anos lá. E lá eu aprendi essas coisas, que a gente tem que ser fiel ao leitor, ao ouvinte. A gente deve lealdade, fidelidade, veracidade a essas pessoas. E isso, bom, e aí eu até já me perdi, eu queria voltar um pouquinho ao que eu queria dizer, depois de ouvir os senadores, e dizer assim como um lead hoje. Gente, não procurem responsabilizar outros que não sejam o próprio Senado. Porque a origem disso tudo está na passividade do Senado, que é o único órgão capaz de corrigir esse desvio da Constituição. E desvio da Constituição é gravíssimo. É gravíssimo, aprendi isso com meu avô quando era menino. É gravíssimo. Olha, eu fui lá na PUC, eu fui presidente do Centro Acadêmico. 1968, 69. Sabe o que eu punha no bolso para me garantir? A Constituição de 67, e me garantia. Sempre me garantiu. Eu fiz o que devia fazer, fiz greve, e a Constituição me garantiu. Hoje, eu temo que a Constituição não me garanta. Mas que diabo? O que é isso? Inclusive, a preocupação que a gente tem hoje, senadora, eu nunca tive antes. Eu cobria política e economia pelo Jornal do Brasil de 1971 a 1979. Nunca, jamais senti nenhuma preocupação. O general Oscar Luiz da Silva caiu do cavalo lá em Saican, numa manobra, e ficou todo mundo assim, e aí, a gente dá ou não dá? Bom, vamos dar. E saiu a primeira página do Jornal do Brasil, a queda de um general 4 estrelas do cavalo. E não aconteceu nada. Houve censura? Olha aí, houve censura? Houve censura. Eu não vi essa censura, mas eu sei que houve censura. Mas agora, a censura é uma espada de Damocles pendurada na cabeça de cada um, que a gente não sabe a que horas vão cortar o fio. E isso é pior do que antes. A censura que havia, dizia assim, olha, não pode, hoje o general caiu do cavalo, não pode dar essa notícia. Esqueceram de proibir e todo mundo deu a notícia e valeu. Alguém da censura pode ter levado um carão lá, não devia ter feito isso. Bom, pessoal, agora vem a bomba. Então, assim, tudo que o Alexandre Garcia vai falar aqui agora, prestem muita atenção e valorizem canais como o nosso, que, olha, são extremamente importantes hoje, né? E justamente a gente faz isso para vocês e vocês fazem essa interação conosco aqui e eu fico muito feliz porque nós estamos todos juntos aqui pela mesma causa. Então, vamos agora com a voz da sabedoria, com as informações de Alexandre Garcia. Eu vejo o seguinte, que de um lado tem a chamada mídia tradicional. Vamos chamar de tradicional, usar eufemismo, né? Que está de um lado, que tem um lado, que demonstrou durante todo o governo Bolsonaro que está de um lado. Né? E agora está a favor do governo, e aí eu aplico o que eu li do Milor Fernandes. Jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Né? Bom, e aí eu vejo essa resistência. Jânio Quadros, lá na casa dele, em Guarujá, me disse, quando eu perguntei para ele que erros o senhor cometeu e que não teria renunciado se não os tivesse cometido, ele me respondeu, a primeira coisa, eu dei as costas para os donos dos grandes jornais. Naquele tempo, o monopólio eram os grandes jornais. Depois ele deu as costas para o Congresso, né, e danou-se, viu que não tinha mais condições de continuar governando. Disse que desafiou Estados Unidos, Inglaterra, condecorando Che Guevara e tal. Mas era um monopólio da época. Hoje o monopólio é outro, é eletrônico. E esse monopólio sentiu a decadência dele na medida em que surgiu a nova ágora grega da democracia, que ganhou voz digital e tem alcance universal. Antes do mundo digital, disso aqui, a voz de cada cidadão, eleitor, pagador de impostos, alcançava 3 metros.
5 metros, um pouco mais se ele tivesse um alto-falante. Hoje dá para ouvir lá na Polinésia Francesa o que nós estamos conversando aqui. Então esse é o medo. Criou-se a democracia verdadeira. A voz de cada um podendo ser ouvida, com o potencial de ser ouvida por toda parte. Deixaram de ser os donos da notícia, os donos da informação, os donos da versão, os donos dos fatos, os donos das cabeças das pessoas. Hoje, eu tenho a oportunidade de consultar aqui ou uma enciclopédia, que antes a britânica era um negócio pesado, a gente fazia alterofilismo, ou a Barça, né? E aqui tem uma enciclopédia e tem qualquer informação. Tem besteira, tem mentira, tem baixo nível, mas tem um monte de informação. Eu é que vou decidir o que eu vejo. Eu não preciso de tutor para escolher se eu posso ler a palavra Mike, Charlie, Oscar, November Hotel, Alpha. Não. Eu escolho, não preciso de tutor, porque eu sou cidadão. E isso aqui está botando na cabeça das pessoas essa palavrinha cidadania. Cidadania é o grão menor da democracia. Junta tudo e forma a força do povo, que é o dono do Estado. Gente, o Estado não é nosso dono. Os senhores senadores são servidores do povo. Usam o dinheiro do povo. Estão a serviço do povo. O Estado está a serviço da nação. Eles não querem que o povo saiba disso, o povo mais humilde. Não, vai ter picanha. Não, fica por aqui. Gente, não, tem que ter cumprimento da lei e da Constituição. Olha, pessoal, agora vai vir aqui o senador Magno Malta, que vai direcionar suas falas também ao Alexandre Garcia, que está presente naquele momento ali, mas muito firme e forte contra o senador Rodrigo Pacheco. E olha, o recado é muito claro. Recebi strike nas minhas redes sociais, mas nunca mandaram me prender. Nunca mandaram me prender. Nem Augusto Nunes e jamais o farão. Porque tem duas razões para as pessoas lhe respeitar. A primeira é lhe respeitar por aquilo que você é. E você é respeitado por aquilo que você é, que você representa. Ou lhe respeitar pelo medo que pode ter de você. Vossa Excelência não mete medo a ninguém. A sua verdade é que mete medo às pessoas. E penso que nós que nos levantamos, pagamos um preço exatamente porque a ideia era nos calar como exemplo para que os outros se calassem. Existe uma age hoje que envolve de Jesus Cristo a Nicolas, de Flávio Bolsonaro ao apóstolo Paulo, de Magno Malta a João, de Carla Zambelli a Madalena. A age envolve tudo. Então, envolvendo esses, se acovardarão e calarão o resto. Mas, Excelência, medo eu conheço de ouvir falar. Eu nunca fui apresentado. Nós temos hoje traidores da pátria. Ontem eu fiz um discurso olhando para o presidente dessa casa, que alguns colegas me pedem até menos. Converse isso com ele no gabinete, mas conversar com ele no gabinete, essa fase passou, foi os primeiros 3 meses quando eu o conheci. O meu dever é dizer que o país está órfão por culpa de Pacheco, que se curvou ao sistema e se calou. Eu recebo mensagem de Minas Gerais todos os dias. Infelizmente é monocrático, mas nós não podemos. No tal discurso do dia em que eles fizeram o monumento ao dia 1º dos horrores, do golpe, e prenderam num ato falho o senador Randolfo Rodrigues, discursando empolgado, né, num ato falho, ele disse, prendemos 1000 no mesmo dia. Quem prendemos? Quem prendemos? É o mesmo que disse agora que Maduro é a contraface de Bolsonaro. Só piadista. Só mentira, sandice, anarquia. Eu não sou obrigado que eles gostem de mim. Aliás, não cheguei aqui pelo voto deles. Cheguei pelo voto do meu Estado. Então nós não podemos nos calar diante de uma tirania que está revelada. Os áudios não sou eu que falo, não é Flávio que fala. No áudio que diz que é para perseguir o Eduardo Bolsonaro, irmão dele, deve ter outros áudios que vão vir aí. E assim, o ministro estava muito sereno ontem, não tem medo de nada, não tem medo de áudio nenhum. Nós não vazamos nada, nós não falamos nada. É porque a Bíblia diz, Flávio Bolsonaro, Mourão, Alexandre Garcia, que tudo o que é feito nas trevas, um dia virá à luz. Tudo o que é feito nas trevas, um dia virá
à luz. A covardia tem o seu dia de encerramento. Assim como a dor pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, assim também é com a covardia. Ela tem tempo de validade. E durante todo esse período em que nosso povo foi sacrificado com lockdown, durante todo esse período em que o nosso povo perdeu o emprego, durante todo esse período em que o comércio quebrou, em que o presidente Jair Bolsonaro pagou o preço por ter tratado com dignidade, muito denudo e respeito e muita luta para que mantivesse o emprego, o nosso povo não passasse fome, e o mundo reconhece isso. Eles escolheram ele para genocida no Brasil. Era o único genocida do planeta. Na Venezuela não tinha, em Cuba não tinha, na Colômbia não tinha genocida nos Estados Unidos, não tinha no Japão, não tinha no Canadá, só no Brasil. Alexandre, mais algum comentário? Eu esqueci de falar num tema importante, o medo. Né? O medo que é imposto. Eu não falei sobre CNN. Né? Em plena pandemia, minha mulher é médica, minha mulher já tinha curado mais de 100. Né? Com ivermectina, hidroxicloroquina, zinco, vitamina D. Né? Ninguém hospitalizado. Ainda ontem curou mais 3. Né? Então eu vejo isso todo dia. E a CNN tinha proibido de dizer que tinha tratamento. Eu não sei por que razão, porque vocês todos estão cansados de ver, aparece uma raiz nova, uma folha nova para curar o câncer, e está lá, olha aqui, tem cura o câncer nessa raiz aqui. Mas sobre Covid eu não podia falar. Eu falei, fui demitido no mesmo dia, né? Cancelaram o contrato no mesmo dia, na mesma manhã. Depois, aí que eu me diverti muito quando eu ouvi o ex-presidente do Supremo, Nelson Jobim, dizer exatamente a mesma coisa. Eu ontem falei com ele e disse, muito obrigado, né? Porque repetiu o que eu disse no dia 8 de janeiro, às 4h30 da tarde, na Jovem Pan. Né? Me perguntaram, o que foi que aconteceu? Foi que aconteceu? Foi uma frustração de gente que ficou esperando os militares lá na frente do QG, e quando não conseguiu, teve uma catarse que se desbordou sobre a Praça dos Três Poderes. Aí, com medo do Ministério Público, a Jovem Pan, né, foi naquele episódio que o Pitoli já citou, vai embora que a gente está com medo. Né? Então, talvez aqui dentro também, não sei quantos senadores têm ação lá no Supremo, né? Não deixemos que o medo nos paralise, como fizeram durante a pandemia, de uma forma cruel, nojenta, que levaram à morte milhares de pessoas. Fica em casa, não sai de casa, fecha a porta, não dê emprego, se paralise, né? Em vez de as pessoas saírem, se tratar e respirar ar puro, que é muito mais saudável do que ficar trancado em casa. Né? Enfim, são coisas que, depois de ter ouvido a CPI daqui, defendendo essas posições de crueldade máxima contra o povo brasileiro, um dia... Pois é, não, eu acompanhei a sua atuação, né? Mas também acompanhei de certas figuras, inclusive o sujeito ser médico e dizer o que disse, meu Deus do céu. Né? Bom, era isso. Agradecer ao Alexandre Garcia, né, por toda a experiência que ele transmitiu aqui pra gente. Bom, pessoal, eu falei pra vocês que seriam, olha, palavras extremamente importantes. Eu confesso que eu aprendo muito, né? Eu já tenho aí meus 30 e poucos anos, eu me considero ainda muito novo, mas eu também presto muito atenção, né, nas pessoas aí com mais experiência e mais idade, porque eu acho que é extremamente importante, porque é justamente essas pessoas que passaram por muita coisa na vida e a gente tem muito, muito a aprender. E Alexandre Garcia, sem dúvidas, é uma dessas pessoas. Bom, ele falou coisas extremamente importantes ali no que diz respeito às redes sociais e justamente como a informação hoje ela chega nas pessoas de formas diferentes. E obviamente que a velha imprensa, a mídia tradicional, não quer perder esse monopólio, porque sabe que com esse monopólio, obviamente que ali, como utilizou as palavras do Alexandre Garcia, né, seriam donos das cabeças das pessoas, e hoje não são mais. As pessoas têm esse poder hoje de ir atrás da informação, de ver o que é verdade e não é, né, de enviar para outras pessoas também para poderem debater esses assuntos, e é justamente isso que a gente faz aqui no canal Debate em Foco, trazendo aqui para vocês todos os dias vídeos, e eu peço muito a opinião de vocês, e vocês sabem disso. No final de todos os vídeos eu peço. Eu quero saber a opinião de vocês, comenta aqui embaixo. Por quê, gente? Porque eu gosto de saber o que vocês pensam sobre esse assunto também. Porque eu formo a minha opinião também baseada, né, justamente naquilo que eu enxergo, naquilo que eu percebo das coisas. E eu sei que vocês fazem muito isso aí do outro lado também. Então, mais uma vez eu peço, comenta, opina aqui embaixo o que tu achou sobre todo esse assunto. A pauta aqui nessa audiência era baseado em relação às plataformas digitais e como o algoritmo
poderia de alguma forma aí, né, estar influenciando ou não na entrega de conteúdo da direita. A gente sabe como a direita passou dificuldades, né? Eu, principalmente em época de eleição, eu tive um dos meus canais que simplesmente sumiram do mapa por conta disso. Justamente porque a gente procura aí trazer a informação de uma forma que a velha imprensa não traz e que a gente aqui do outro lado acaba sendo perseguido. Você sabe muito bem disso. Bom, muitos de vocês acompanham aí canais de direita e sabem do que eu tô falando. Eu conto com o apoio de vocês. Quem quiser virar um membro do canal Debate em Foco, gente, clica aqui no botãozinho aqui embaixo que está escrito Seja Membro. É importante demais a tua participação para mim saber também que o nosso trabalho aqui do outro lado ele tá chegando aí e que vocês estão curtindo. Eu vou ficando por aqui, fica ligadinho que logo mais já pode ter um vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.